Boa noite, amigos. Mais uma vez estou aqui no CEPEC, atendendo as orientações dos órgãos sanitários. Então a gente não tem um público físico, mas nós temos o carinho e a vibração de vocês em casa. E que bom falar sobre isso. Se você recebeu esse vídeo com conteúdo edificante, assim como os demais, é uma coisa que eu sempre gosto de frisar. Se você recebeu um vídeo com conteúdo edificante, é porque a pessoa que te encaminhou te ama, tá? Porque hoje nós estamos vivendo um turbilhão de tantos compartilhamentos de coisas que não fazem bem para a nossa saúde mental. Então eu agradeço a você que fez essa gentileza de encaminhar esse vídeo e assim como tantos outros edificantes para as pessoas que você ama. E nessa noite nós teremos mais um tema bacana com a contribuição dos nossos amigos do nosso lar em Pinhais. Então já passou por essa sequência a Ângela Maria Alves, depois teve o José Carlos Cunha e nessa noite nós vamos receber novamente aqui no CEPEC a Ana Rita Alves, que vai trazer um tema bastante propício para este momento, o Evangelho e nós. Então, aguarde, meus amigos, minhas irmãs, meus irmãos, que nós teremos, assim como as demais palestras que nós tivemos a oportunidade de assistirmos e de compartilharmos de forma amorosa, mais reflexões sobre o Evangelho de Jesus. E que neste momento, então, eu convido a todos em seus lares, aonde você estiver, acompanhando este vídeo ou acompanhando o áudio, para que você entre em conexão com o Pai, entre em conexão com Jesus, com a espiritualidade amiga, que sempre nos ampara em todos os momentos. Que a gente possa crescer nesta união que nós estamos vivendo neste momento. Nessa convocação para que nós utilizemos as nossas ferramentas que estavam enferrujadas no campo do amor para que possamos mais tarde colher as flores das sementes que nós plantarmos hoje. Que o Senhor esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. E agora com vocês, Ana Rita Alves, a colaboradora, expositora do nosso lar, que a gente agradece a colaboração de todos. Que vocês tenham boas reflexões nessa palestra dessa noite. Muito obrigado e nos acompanhe. Boa noite a todos. É com muita alegria que nós retornamos a esta casa querida. Rogamos que Jesus nos envolva, nos ampare essa noite. Nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus e o Evangelho segundo o Espiritismo, que muitas pessoas acham que são coisas diferentes, mas na verdade são a mesma coisa. A doutrina espírita nos traz a prática do Evangelho. Como trazer para o nosso dia a dia a vivência dessa mensagem. Jesus nos deixou dito que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que realiza a vontade do meu Pai que está nos céus. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículo 21. Jesus nos deixa bem explícito nessa frase, que não é só aquele que fala do Evangelho, não é só aquele que estuda o Evangelho, mas sim aquele que realiza a vontade do Pai. O Evangelho eles vem nos trazer de uma forma didática, de uma forma explicativa, qual é a vontade do Pai, para que nós possamos trazer isso para a nossa vivência, para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Kardec começa nos explicando, isso está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo,
que em sua essência o Evangelho representa o mais elevado código de conduta ética existente na humanidade. Nunca, em nenhuma filosofia, em nenhuma outra doutrina, veio até nós de uma forma tão didática, de uma forma tão explícita, a forma de servir ao Pai. Jesus nos trouxe na prática o que todos os outros que o antecederam trouxeram na teoria. Kardec continua que o Evangelho é a fonte de preceitos morais. Seu conteúdo nos aponta o caminho da sabedoria e da paz, do progresso espiritual, norteando nossa vida e aspirações. O que é nortear? Os antigos navegadores, os descobridores, aqueles antes deles, os fenícios, criaram instrumentos para se guiar quando estavam navegando no mar alto, no mar aberto. E qual foi o parâmetro que eles definiram de direção? Foi o norte, o norte magnético do planeta. Eles criaram equipamentos e até hoje, para que alguém se guie, a bússola, o GPS, os instrumentos modernos têm como direção o norte. O norte é o caminho. Kardec nos fala que a moral, o preceito ético de Jesus é o nosso caminho, é para onde nós temos que seguir, é para onde nós temos que apontar a nossa bússola, é para onde que nós temos que nos dirigir. E Kardec ainda nos deixa uma dificuldade. Ele nos traz um parâmetro que nos assusta um pouco, porque ele diz que a simples observância desse código de conduta, a simples prática disso, seria o suficiente para transformar nosso mundo num local de extrema prosperidade. Vivemos hoje dias difíceis, dias conturbados, mas também dias excelentes para nossa reflexão, para nossa mudança de visão de mundo. Porque até agora, até este ponto, nós norteamos a nossa vida, nós direcionamos a nossa vida pela busca material. E hoje nós vemos que não importa o quanto de material eu tenho, quanto de ouro eu carrego, quantas moedas eu tenho guardadas nos meus cofres. Não importa, porque todos nós passaremos pela porta do sofrimento. O que diferencia o sofrimento de uns e de outros, dos que têm o ouro daqueles que não têm, é o conforto que vai ter no momento derradeiro. Uns vão desencarnar com um pouquinho mais de conforto que outros, mas todos seguirão para o mesmo caminho. Hoje, nós, por mais que tenhamos posses, não é garantia nem desse conforto. Porque se houver um acúmulo, se houver se extrapolar o número de leitos que nós temos hoje, eu posso ser o mais rico desse país. Eu não vou ter cuidados, porque não vai ter quem me cuide. Então hoje nós estamos mudando o nosso pensamento. E estamos chegando a essa conclusão. Kardec, em 1860 e alguma coisa, já nos dizia que a simples observância seria suficiente para transformar o mundo das leis divinas, do Evangelho de Jesus. Porque no Evangelho nós aprendemos
a humildade, a caridade, a benevolência, o amor ao próximo, não importando classe social, não importando quem esteja conosco. Hoje nós vemos que todos nós somos necessitados. Há aqueles que estão necessitados do pão material, que estão necessitados do agasalho, mas a grande maioria de nós está necessitado do abraço, está necessitado da proximidade, está necessitado do amor do outro. Estamos separados, estamos em isolamento e hoje nós vemos que o que mais nos falta não é o pão, é o carinho. E observando os ensinamentos de Jesus e colocando em prática isso, nós entendemos que seria muito fácil transformar o mundo. A espiritualidade, respondendo a uma pergunta de Kardec, quando ele pergunta se seria difícil a nossa transformação moral, eles respondem que não, que precisa de pequeno esforço. O que é esse pequeno esforço que nós precisamos? É o pequeno esforço diário, é aquele pequeno esforço na convivência com a família, é aquele pequeno esforço na convivência com os amigos, é aquele pequeno esforço na convivência com aqueles que não são amigos. É o bom dia, é o olá, é o como vai. Pequenos esforços. Joana de Ângeles nos diz que aplicar o conhecimento na vivência diária é o objetivo essencial para tornar a existência mais dinâmica e rica de valores emocionais. Todos os centros espíritas, todas as casas espíritas, na sua grande maioria, tem um grupo de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nem que seja um dia só por semana, 1 hora só por semana. Tem um grupo de estudo. É o conhecimento. Nós precisamos conhecer. A espiritualidade no Livro dos Espíritos também nos responde que o que vem primeiro é o crescimento intelectual. Esse nós já atingimos. O nosso intelecto já atingiu. Tanto é, está aí que hoje, até quem não sabia usar o mundo virtual, hoje está se reunindo, está conversando, estamos aqui fazendo palestra. Então, o intelectual do planeta já cresceu. Então, o conhecimento intelectual nós já temos. Agora, nós precisamos colocar na prática o conhecimento que nós adquirimos. Se todos nós que frequentamos uma casa espírita, um centro espírita, todos nós que frequentamos uma igreja católica, uma igreja evangélica, todos nós que já tivemos o contato com o Evangelho de Jesus, já tivemos o conhecimento intelectual dessa obra grandiosa. Agora é a prova de fogo. Agora é o momento de colocarmos em prática na nossa vivência diária, como nos diz Joana de Ângeles. É agora a hora de praticar o perdão, de praticar a caridade, de estender a mão ao sofredor, de acolher aquele que está com os pensamentos depressivos, pensamentos de suicídio. Agora nós vamos colocar em prática aquilo que toda semana íamos lá, líamos o Evangelho, ouvíamos o palestrante, o padre, o pastor, o diácono falando. Agora é a hora de, no nosso recolhimento, começar a praticar
esse conhecimento. Kardec ainda continua. Para quem quiser fazer a lição de casa, está lá o Evangelho segundo o Espiritismo na introdução. Que a maioria de nós, quando está no estudo, no grupo de estudo, nós deixamos de lado certas partes do Evangelho porque consideramos as partes chatas. Mas Kardec, pedagogo, excelente que era, ele colocou o ensinamento em cada frase da codificação. E lá na introdução do Evangelho ele diz que para os homens, entenda-se aqui, humanidade em particular, o Evangelho constitui uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. Conhecer a vida de Jesus, a exemplificação de Jesus, os ensinamentos de Jesus nos propiciam, nos trazem a possibilidade de praticar na nossa vida privada aquela nossa convivência familiar, aquela nossa convivência portas adentro do nosso lar, que tem que ser coerente com aquela nossa vivência portas afora. Eu tenho que ser bondoso, caridoso, respeitoso dentro do meu lar e fora. Não só nas conveniências sociais. Porque muitas vezes nós, na porta para fora, somos aqueles quase santificados. Como diz a Iris Sinotti, psicóloga, que nos traz os ensinamentos da série psicológica de Joana de Ângeles. Ela nos fala que lá dentro do centro espírita, nós jogamos a cabeça para o lado e falamos: muita paz, meu irmão. Mas a hora que abrimos a porta do nosso lar, deixamos sair de dentro de nós aquele urso que estava aprisionado. E aí lá se foi a paz, lá se foi a caridade, lá se foi a benevolência. Não, eu tenho que ser coerente. É claro que há situações em que eu preciso modificar um pouco meu comportamento. Local de trabalho é local de trabalho, local de estudo é local de estudo. Mas que haja uma coerência, que eu não fuja demais aos parâmetros, a essa regra de proceder que Jesus nos traz. Jesus não é apenas uma história bonita para a gente colocar frases bonitas no Facebook. Jesus é uma história prática de amor. Kardec continua, que é o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Por que nós temos que conhecer o Evangelho, praticar o Evangelho, trazer para o nosso dia a dia? Só porque é bonito? Não. Porque o Evangelho é a base da nossa caminhada imortal. Os ensinamentos que Jesus nos traz, eles valem para essa nossa caminhada aqui, agora, nesse momento de pandemia, mas também serão o norte para a nossa caminhada nas próximas encarnações, sejam elas aqui nesse planeta ou não. Qualquer ponto do universo, as leis divinas são a mesma. A lei maior é a lei de amor. Seja aqui, seja em Júpiter, seja em Alfa Centauro, não sei. Essa fala
é do Richard Simonetti, no livro Atravessando a Rua. Ele nos diz que a leitura da Boa Nova não se destina aos outros, que é outra mania que nós temos. Nós vamos lá, participamos do grupo de estudo, estudamos o Evangelho, mas na nossa cabeça a gente está pensando, quem devia estar aqui é fulano. Nossa, isso aqui cabe direitinho para Beltrano. Se a sogra estivesse aqui ouvindo, era para ela. É sempre para os outros. Não, não é para os outros. A lição que nós estudamos do Evangelho é para nós. Divaldo fez um comentário esses dias, não lembro em qual palestra dele, que houve uma fase da juventude dele em que ele estava muito chateado. Ele estava passando por uma dificuldade muito grande, por problemas muito sérios, e a espiritualidade não trazia nenhuma mensagem para ele para aquele momento, daquela dificuldade que ele estava passando. Ele se queixou com Joana de Ângeles. Tão ingênuozinho ele, né? Eu evito me queixar com meu mentor, que ele responde. E ela respondeu. E ela falou para ele, resumindo a história, porque a história contada por ele é bem melhor. Mas resumindo, ela fala, todas essas psicografias que você fez até hoje não são para os outros, são para você. Leia para você. E nós ficamos esperando o conselho, mas tudo que nós estudamos, tudo que nós vemos é primeiro para nós. Então ele fala que a leitura da Boa Nova, a leitura do Evangelho, não se destina aos outros. Ela deve falar a intimidade de nossa consciência. Não devemos usá-la para fiscalizar o semelhante, sim, como orientação para o nosso próprio comportamento. Geralmente, no Evangelho no lar, em família, né? No começo, sai uma leitura lá, o marido olha para a esposa, olha, essa foi para você. Eu acho que o teu mentor te mandou um recado, e vice-versa. Sai uma mensagem sobre a preguiça de Emmanuel. Daí o pai olha para o filho, olha, essa é para você. Eu acho que você anda meio preguiçoso. Não, é para nós sempre. Quando Jesus conta as parábolas, ele não está contando para os outros, ele está contando para cada um de nós. E ele continua nessa obra. E no Evangelho encontramos sempre duas orientações precisas e inconfundíveis. Duas orientações. Simples assim. Não é um tratado para complicar a vida da gente. Duas coisinhas. Primeiro, a gente aprende que precisa edificar o bem. Nós temos que fazer o bem. O Evangelho nos ensina isso. Nós temos que fazer o bem sempre. Segundo, é preciso eliminar o mal. Simples assim. O mal de quem? O mal do vizinho? Não, o meu mal. O mal que habita em mim. Não é o mal do político, não é o mal do bandido, não é o mal do vizinho. É o mal que ainda existe em mim. Eu preciso aprender a praticar o bem e a deixar de praticar o mal. É isso que o Evangelho nos ensina. Ah, mas eu já faço bem, eu já dou roupa usada, eu já dou alimento. Ótimo, já aprendeu. Mas, se numa crise eu entendo, eu tenho que preservar a minha família, né? Nós vamos ficar em quarentena, eu preciso preservar a minha família, vou fazer o bem, vou lá fazer a compra no mercado para minha família. E compro todo o estoque de mercadoria que está lá para minha família. Eu fiz o bem? Fiz, preservei, cumpri a minha função, minha obrigação de cuidar da minha família. Mas e eu cuidei da família do semelhante? Eu cuidei da família do outro? Eu pensei no outro?
Então, eu estou aprendendo a fazer o bem, mas eu tenho que eliminar o mal em mim. E aí ele continua, que para sermos eficientes nesse empenho, é de fundamental importância ter sempre presente que, no empenho do bem, somos convidados a pensar no que falta no semelhante. Então, eu tenho que pensar, olhar para o outro e ver o que ele está necessitado. O que está precisando? O que meu semelhante precisa? Precisa de alimento? Precisa de roupa? Precisa de máscara? Mas no combate ao mal, devemos cogitar do que sobra em nós. Ele não diz o que sobra para nós, é o que tem em nós que está sobrando. Está sobrando orgulho? Está sobrando egoísmo? Está sobrando maledicência? Porque nem sempre o outro está precisando do alimento, está precisando do agasalho. Às vezes o outro está precisando de ouvidos. Ele só quer ser ouvido. Mas no meu egoísmo eu não tenho paciência para atendê-lo. Então o Evangelho ele nos traz as instruções, as regras do bem proceder, para que aos poucos nós vamos equilibrando em nós esse sentimento. Pensar em mim, porque Jesus nos falou que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu preciso cuidar de mim. Tenho que me manter em equilíbrio, saudável, para poder cuidar do outro. Mas com equilíbrio. Aí Emmanuel também nos traz que a lição do Evangelho consola e esclarece, encoraja e honra aqueles que a recebem, mas se não for usada não adianta. Quem disse isso foi Emmanuel. Nós já falamos no início. O Evangelho não é só frase bonita para a gente pôr figura bonita no Facebook. É para pôr? É. Essa mensagem que eu estou lendo, essa fala de Jesus vai consolar meu irmão? Que bom. Mas eu estou praticando aquilo que eu acho que vai ser bom para o meu irmão? Aquilo que vai ser bom para o meu semelhante? Eu estou usando na minha vida tudo aquilo que eu aprendi? Tudo aquilo que eu estudei? Porque nós temos que estudar. A gente já comentou, o intelecto vem antes do moral. Tem que estudar, tem que aprender, tem que compreender. Para elevar a parte moral, eu tenho que usar aquilo tudo que eu aprendi. O que eu já aprendi? Eu aprendi que tem que ter paciência. Vamos lá. Vamos começar a colocar em prática nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes do dia a dia, nos pequenos entraves que me acontecem. Eu estou usando aquilo que eu aprendi. Eu tenho que perdoar. Não, eu não consigo perdoar o que fulano me fez, eu vou guardar para o resto da vida a maldade que o fulano me fez. Tudo bem. A espiritualidade não está pedindo grandes esforços. Mas então eu vou perdoar o motorista do ônibus que não parou para mim quando eu dei sinal. Eu vou desculpar meu vizinho que fez barulho até 1h da manhã. Vamos começar das pequenas coisas, que um dia eu estarei perdoando as grandes mágoas. E ele complementa que os evangelhos são o roteiro das almas. E é com a visão espiritual que devem ser lidos. Eu não tenho que ler o Evangelho, os Evangelhos, com o olhar do aluno que vai prestar uma prova bimestral.
eu preciso decorar esse trecho porque isso aqui vai cair na prova. Não é isso. Eu tenho que ler os evangelhos como espírito imortal que eu sou. Como aquele espírito que já tem uma longa caminhada, que já falhou muito, que já cometeu erros, mas que está recebendo hoje de Deus a oportunidade de modificar o futuro. E Deus, em sua misericórdia, nos trouxe os ensinamentos, permitiu que Jesus viesse até nós, nos demonstrar na carne que é possível sim. Porque normalmente a gente fala, né? Mas Jesus era Jesus, né? Jesus, ele fazia. Mas ele veio na carne, ele encarnou. Ele sentiu fome, ele sentiu frio, ele sentiu dor, como nós. E praticou o bem. Mandou seus emissários, que também sofreram na carne as contingências mesmas que nós. E praticaram o bem. Então, quando nós olhamos para esse ensinamento com o olhar espiritual, o olhar da imortalidade, vendo aquele que hoje está ali praticando mal, está nos causando mal, enxergando como Jesus nos enxergou um dia e nos deu a oportunidade que estamos tendo hoje. Que somos todos filhos amados de Deus, criados todos iguais, simples e ignorantes, todos destinados à felicidade. Aquele que hoje erra, que comete os erros, às vezes hediondos para a nossa vista, eles estão caminhando para Deus, assim como nós também já fizemos isso. E um dia Jesus, em sua misericórdia, olhou para nós e não viu o pecador, não viu o assassino, não viu o ladrão, viu o Filho de Deus destinado à felicidade, destinado à angelitude. E é esse olhar que nós temos que começar a treinar, lendo o Evangelho com a visão espiritual. E para encerrar a nossa conversa de hoje, eu trouxe um trecho do pós-fácil do livro Primícias do Reino. A última parte, que Amélia Rodrigues começa falando, que o Evangelho é a mais expressiva história de uma vida através de outras vidas, iluminando a vida de todos os homens. É a história de um homem que se levanta na história e faz-se maior do que a história, dividindo-a com o seu nascimento, de modo a constituir-se o marco rutilante dos fatos do pensamento universal. O Evangelho é a narrativa da vida desse homem, que veio e transformou a história do mundo. Mesmo aqueles que não se dizem cristãos conhecem a história de Jesus. Ele veio e dividiu a história do mundo, mas nós temos que trazer para a nossa vida. A partir de que momento ele vai dividir a nossa existência? Vamos imaginar uma linha do tempo. E ali tem uma marca, nascimento de Jesus, na nossa vida. Onde está o antes de Jesus e o depois de Jesus? O antes de Cristo e o depois de Cristo na história da minha vida. Como que está essa divisão? Quando que já começou? Já aconteceu? Vai acontecer? Eu estou indo em busca disso? É essa divisão que tem que acontecer em cada um de nós, através do conhecimento do Evangelho de Jesus. Fica para nossa reflexão
as obras que foram utilizadas hoje, para que a gente possa pensar um pouco, levar para o nosso coração. Jesus já nasceu ou vai nascer? Já marcou ou não marcou a minha vida? Que Ele nos abençoe, nos ampare e nos envolva a todos nós. Muito obrigada.